A primeira vez que ouvi aquilo, meu corpo travou. Foi como se o mundo tivesse parado por 3 segundos e depois voltado a girar, só que girando contra mim. Você não serve nem para ser esposa. A frase veio fria, dura, sem hesitação. Estávamos na sala da casa dos pais dele. O clima era tenso, mas nunca imaginei que chegaria nesse ponto. Olhei para o rosto dele, esperando alguma reação, qualquer defesa, mas o que eu vi foi um silêncio cúmplice. Ele simplesmente baixou os olhos e deixou a frase pairar no ar, como se fosse verdade absoluta. Eu me senti pequena, inexistente, como se todo o esforço que fiz, até ali, tivesse sido jogado no lixo em poucos segundos. Eles não sabiam quantas vezes eu engoli o choro, quantas noites virei tentando agradar, quantas vezes deixei minha própria família de lado, só para não criar conflitos. E mesmo assim, fui reduzida àquela frase: inútil, não esposa, não parceira, não mulher. Apenas um erro. Naquele instante, minha mente se partiu em duas. Uma parte queria correr para fora daquela casa, gritar, sumir. A outra ficou ali, paralisada, tentando entender como eu cheguei naquele ponto. Eu, que sempre tentei fazer tudo certo. Eu, que aceitei tanto por amor. Ou pelo que achava que era amor. Era como se eu tivesse acordado de um sonho. Mas o sonho era, na verdade, um pesadelo disfarçado de futuro promissor. Mas sabe o que mais doeu? Não foi só a frase, foi o jeito como ela foi dita. Como se fosse algo óbvio, como se eu estivesse atrasando a vida do filho deles. Como se minha presença fosse um estorvo, um peso que ninguém queria carregar. E ele apenas ficou ali, calado, como se concordasse. Ou pior, como se não se importasse. Nos dias anteriores, eu já sentia o clima estranho. Sussurros, olhares atravessados, indiretas, disfarçadas de conselhos. Você deveria aprender a cozinhar melhor. Ele tá sempre cansado. Será que é porque não tá sendo bem cuidado? Pequenas farpas, que juntas, cortavam fundo. Mas aquela frase foi a lâmina final, a que rasgou o pouco de ilusão que ainda me restava. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. É engraçado como a gente tenta se convencer de que está tudo bem, mesmo quando não está. Eu fazia isso o tempo todo. Me olhava no espelho e dizia: vai melhorar, eles só precisam te conhecer melhor. Mas no fundo, eu sabia. Eles nunca quiseram me conhecer. Só queriam alguém que se encaixasse nos padrões deles. E eu nunca me encaixei. E agora, eles estavam deixando isso claro, sem nenhuma máscara. Naquele silêncio que veio depois da frase, eu não chorei, não gritei, não rebati. Apenas levantei, com a dignidade que ainda me restava, e fui embora. Cada passo até a porta era um peso, mas ao mesmo tempo, cada passo era também um alívio. Como se eu finalmente estivesse saindo de um lugar que nunca foi meu. E naquele instante, eu soube. Eu não ia deixar barato. Na caminhada até o portão, meu coração batia acelerado, mas não era só dor, era algo diferente, uma mistura de revolta e clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi as coisas como realmente eram. Eu não era o problema, eu era o alvo. E talvez fosse a hora de virar esse jogo, de mostrar que não era a inútil que eles pintavam, que eu também sabia ser fria, calculista e forte. Entrei no carro, fechei a porta, respirei fundo e encostei a testa no volante. Me permiti alguns segundos de fraqueza, mas logo em seguida, a raiva me ergueu. Eles iam ver, não naquele momento, não com gritos nem escândalos, mas de um jeito que eles nunca esqueceriam. Eu não ia me vingar com palavras, ia me vingar com escolhas, e a primeira delas já estava tomada. Naquela mesma noite, fiz uma lista mental de tudo que estava no meu nome: o buffet, o salão, as flores, o vestido, até o DJ. E enquanto todos dormiam tranquilos, achando que tinham me calado, eu já estava começando a planejar. Porque se eles achavam que eu era inútil, estavam prestes a descobrir o quanto uma mulher desprezada pode ser perigosa quando decide agir em silêncio. Desde pequena, eu imaginava meu casamento como um dia de luz.
de leveza. Nada de luxo, nada de exageros, só flores do campo, uma trilha sonora suave, gente sorrindo com sinceridade e um olhar apaixonado cruzando o meu no altar. Nunca sonhei com uma cerimônia grandiosa, mas sim com uma celebração verdadeira. Daquelas que transbordam afeto, onde todo mundo sente que está ali por amor, não por aparência. E quando ele me pediu em casamento, eu achei que estava prestes a viver esse sonho. Acreditei, de verdade, que seríamos parceiros em cada escolha. Nos primeiros dias de noivado, eu estava radiante. Fiz uma pastinha com inspirações, rabiscos de ideias, contatos de fornecedores pequenos, gente que fazia com coração, que topava conversar tomando café. Eu queria algo íntimo, acolhedor. Planejei um cardápio com pratos que contavam a nossa história, músicas que marcaram nosso namoro. Até o bolo tinha um significado especial. Mas logo, percebi que aquele sonho meu era pequeno demais para os olhos da família dele. Pequeno demais, barato demais. E eu, principalmente, simples demais. A mãe dele foi a primeira a reclamar. Disse que o local era bonitinho, mas meio pobre. O pai dele quis saber por que não contratamos uma assessoria de verdade. E as irmãs riram da ideia de fazer lembrancinhas à mão. Isso é coisa de quem não tem dinheiro para fazer direito. Uma delas soltou. Cada comentário era um balde de água fria em cima do meu entusiasmo. E cada vez que eu tentava defender minhas ideias, ele dizia apenas: amor, deixa, eles são assim mesmo. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Mas não era só o jeito deles. Era falta de respeito. Era uma tentativa constante de apagar a minha identidade. Começaram a mudar tudo. O cardápio virou mais fino. A decoração, mais moderna. A lista de convidados triplicou, cheia de gente que eu nem conhecia. E eu, que sonhava com uma cerimônia íntima, me vi cercada de exigências, orçamentos absurdos e reuniões onde minha opinião mal era ouvida. Me sentia uma figurante no meu próprio casamento. Mesmo assim, continuei tentando agradar. Pensava, talvez se eu ceder um pouco, as coisas fiquem mais leves. Mas a verdade é que quanto mais eu cedia, mais me apagavam. Eles não queriam que eu participasse, queriam que eu obedecesse. Até o vestido virou polêmica. Escolhi um modelo simples, sem brilho, de tecido fluido. A sogra olhou e disse: "Você vai se casar ou ir para a praia?" A risada dela ficou ecoando na minha cabeça por dias. Em vez de carinho, recebi críticas. Em vez de apoio, pressão. E ele dizia que eu estava exagerando, que era só estresse de noiva, mas não era estresse. Era tristeza, era o sentimento de estar construindo algo que não era meu. Meus pais perceberam. Minha melhor amiga tentou me alertar, mas eu me recusei a desistir. Ainda acreditava que, no fundo, o dia do casamento seria mágico. Que quando as luzes se acendessem, tudo faria sentido. Fui sufocando as frustrações e pendurando sorrisos falsos no rosto. Publicava fotos dos preparativos, como se tudo estivesse perfeito. Respondia mensagens com entusiasmo fingido. No fundo, eu só queria que acabasse logo, que o dia chegasse e terminasse de uma vez, para eu poder respirar. Já não era mais sonho, era obrigação, um teatro caro e cruel, onde eu era a atriz principal, sem roteiro próprio. E ainda assim, me culpei. Pensei que talvez fosse culpa minha. Talvez eu não soubesse lidar com gente de outro padrão. Talvez eu fosse mesmo ingênua demais, simples demais, emocional demais. Me convenci de que precisava mudar, de que se eu fosse mais dura, mais madura, talvez ganhasse o respeito deles. Mas quanto mais eu tentava ser o que eles esperavam, mais eu me perdia de mim. E mesmo perdendo o brilho, eu continuava tentando. Cheguei a vender algumas coisas minhas para cobrir os gastos que eles inventaram. Cancelamos a lua de mel para bancar a mudança no local da festa. E ninguém, absolutamente ninguém, disse obrigada. Era como se fosse minha obrigação pagar, ceder, aceitar. Como se, para ser aceita naquela família, eu tivesse que me anular por completo. Hoje, olhando para trás, entendo que o casamento que eu sonhava não foi destruído por falta de dinheiro ou tempo.
foi sabotado pela falta de respeito, pela falta de parceria, pela ausência de afeto nas pequenas escolhas. Eu queria um casamento com amor, mas o que me ofereceram foi um contrato social, cheio de exigências, onde eu não era vista como mulher, mas como um adereço. E naquele momento, sem que ninguém percebesse, o sonho virou alerta, e meu coração começou a acordar. No começo, eu tentava rir, fingir que era só implicância leve, coisa de família que ainda não se acostumou comigo. Quando a mãe dele soltou pela primeira vez tomara que você não queime o arroz no casamento, eu ri por fora. Por dentro, doeu, mas eu disfarcei. Acreditei que era só uma fase, que eles estavam se ajustando à minha presença. Eu nunca fui de fazer tempestade em copo d'água. Sempre achei que o amor pedia paciência. Então respirei fundo e segui em frente. Mas aquelas pequenas farpas eram só o começo. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Vieram os olhares. Sempre que eu falava algo nas reuniões de família, sentia os olhos dela me examinando, como se cada palavra que eu dissesse fosse um teste. Eu notava os sorrisos trocados entre ela e as irmãs dele quando eu saía da sala. Certa vez, sugeri que fizéssemos um almoço simples para a família se conhecer melhor. Ela respondeu, sem nem levantar os olhos: "Você quer servir o quê? Miojo?" E todos riram, inclusive ele, meu noivo, meu parceiro, o homem que eu achei que ia me proteger. Depois, vieram as comparações. A ex-namorada dele era o parâmetro silencioso de tudo que eu não era. A fulana fazia um estrogonofe maravilhoso. Ela sempre se arrumava para vir aqui. Tão educada, tão discreta. Essas frases eram ditas como se eu não estivesse ali. E quando eu ficava em silêncio, ele dizia que eu estava exagerando, que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu, mais uma vez, tentava me convencer de que talvez fosse mesmo sensível demais. O pior é que essas coisas não aconteciam em público, nunca na frente dos amigos ou de convidados. Eram alfinetadas íntimas, discretas, ditas entre uma xícara de café e uma travessa de arroz. Pareciam pequenas, mas machucavam como cortes invisíveis. E quando eu tentava conversar com ele sobre isso, ele mudava de assunto, dizia que a mãe dele era difícil com todo mundo, que o pai dele era antiquado e que eu devia tentar entender. Sempre eu tentando entender, ninguém tentando me entender. Com o tempo, comecei a duvidar de mim. Será que eu estava mesmo sendo fraca? Será que o problema era meu? Cheguei a pesquisar vídeos sobre como agradar sogros difíceis, como ser uma boa esposa noiva parceira. Eu queria tanto ser aceita, queria tanto provar meu valor, que comecei a me moldar, a falar menos, a me vestir de forma diferente, a me corrigir o tempo todo. Mas quanto mais eu me apagava, mais críticas surgiam. Teve um dia em que cheguei na casa deles com um bolo feito por mim. Queria agradar, mostrar que me importava. Ela provou uma fatia e disse: não é dos piores. Eu ri, sem graça, e ele disse: "Tá vendo? Até que você tá aprendendo." Como se eu fosse uma criança. Como se todo o meu esforço fosse digno apenas de uma nota 6. Aquilo me desmontou. Mas, de novo, guardei a dor. Fiquei em silêncio. Sorri. A essa altura, já era meu hábito. Engolir sapos e decorar tragédias como se fossem parte do processo. Aos poucos, fui me afastando de mim. Deixei de frequentar lugares que eu gostava. Parei de conversar com amigas que questionavam a relação. Minha mãe dizia que estava preocupada comigo. Meu pai perguntava por que eu estava tão quieta. E eu sempre respondia: é só o estresse do casamento. Mas não era. Era solidão. Era angústia de estar ao lado de alguém que me via sendo machucada e não fazia nada. Ou pior, ria junto com quem me feria. Comecei a sentir medo de mim mesma, medo de quem eu estava me tornando para ser aceita. Eu, que sempre fui espontânea, forte, cheia de opinião, estava me reduzindo à versão que eles aprovariam. Estava tentando caber numa caixa que nunca foi feita para mim. E quando me olhava no espelho, não me reconhecia mais. Meu brilho tinha sumido. E o pior, ninguém parecia notar.
As críticas se tornaram parte da rotina. Você vai servir isso para o meu filho? Vai sair assim com esse vestido? Já pensou em fazer um curso de dona de casa? E tudo isso sendo dito com aquele tom que fingia ser engraçado, mas vinha carregado de julgamento. E ele continuava rindo, continuava em silêncio. Às vezes, tentava me convencer de que eles só queriam o melhor, como se me ferir fosse uma forma de cuidado, como se humilhar fosse um ato de amor. Foi nesse ponto que algo dentro de mim começou a se partir. Um pedacinho de mim morria a cada vez que minha dor era ignorada. E no fundo, eu sabia. Não era só sobre eles. Era sobre ele também. Ele estava deixando que tudo aquilo acontecesse. E talvez estivesse mostrando quem realmente era. E aí, o que começou com piadas e olhares virou um espelho, um reflexo do que eu não queria mais aceitar como amor. No começo, eu achava que estava sendo madura, que me afastar um pouco da minha família e dos meus amigos era apenas uma fase. É só até o casamento passar, eu dizia para mim mesma. Depois tudo volta ao normal. Mas o que eu não percebia é que esse depois nunca chegava. E aos poucos, fui sumindo. Sumindo dos encontros, das conversas, dos grupos de mensagem. Quando percebi, já não era mais convidada para nada. As pessoas começaram a achar que eu não queria mais saber delas. Mas a verdade é que eu estava tentando não perder ele. E para isso, fui me perdendo de todo o resto. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Minhas amigas estranhavam meu silêncio. Uma delas me mandou um áudio dizendo: "Sinto saudade de você. Parece que a gente perdeu contato." Eu ouvi esse áudio 3 vezes antes de responder. E no fim, só mandei um coração. Não tinha coragem de explicar o que estava acontecendo. Me sentia envergonhada. Eu, que sempre fui tão forte, estava me apagando para caber num mundo que nunca foi feito para mim. E o pior é que ninguém me obrigava diretamente. Era mais sutil. Era no jeito como ele torcia o nariz quando eu dizia que ia visitar minha mãe. Ou quando a sogra reclamava que eu estava sempre com essa sua família. Aos poucos, comecei a esconder partes de mim. Parei de contar meus planos, meus desejos, minhas opiniões. Tudo que fugia do padrão deles, eu guardava. E foi aí que eu me calei de verdade. Não tinha mais com quem dividir as dores. Me sentia deslocada na minha própria vida. Sentava à mesa com eles e me sentia como uma figurante em um filme que não escrevi. E em casa, com ele, o silêncio era ainda pior. Quando eu tentava puxar assunto, ele estava sempre ocupado, sempre no celular, sempre cansado. E quando finalmente olhava para mim, era com impaciência, como se eu estivesse exigindo demais. Chegou um momento em que comecei a mentir. Pequenas mentiras, mas que me doíam na alma. Dizia que estava tudo bem, que os preparativos estavam indo bem, que a família dele era com um pouco difícil, mas que no fundo gostavam de mim. Era o que minha mãe queria ouvir, era o que minhas amigas queriam acreditar, e eu deixava, porque não tinha força para desmontar a fantasia que eu mesma criei. Eu estava presa em um papel que me sufocava, mas tinha medo de sair de cena e decepcionar todo mundo. Às vezes, eu me pegava chorando no banheiro, sem motivo aparente. Era como se a tristeza tivesse virado parte do meu corpo. Eu chorava em silêncio, lavava o rosto, respirava fundo e saía fingindo estar tudo certo. Já nem sabia mais o que era sorrir de verdade. Os sorrisos eram mecânicos, as palavras ensaiadas. Eu vivia em modo automático, e quanto mais me calava, mais me sentia invisível. Era como se eu gritasse por dentro, mas ninguém ouvia. As pequenas alegrias do dia a dia foram sumindo. As músicas que eu gostava pareciam bobas perto do gosto sofisticado deles. As roupas que eu usava viraram simples demais. Até meu jeito de falar foi questionado. Diziam que eu precisava me expressar melhor. Tudo em mim era colocado em dúvida. E quando você começa a duvidar até da sua forma de existir, você perde o chão. E foi isso que aconteceu comigo. Perdi o chão. E ninguém percebeu. Meus domingos, que antes eram cheios de risadas em casa dos meus pais,
passaram a ser cheios de silêncio no sofá da família dele, assistindo programas que eu não gostava, ouvindo piadas que me deixavam desconfortável, sorrindo por obrigação. E ele ali, como se nada estivesse errado. Às vezes me lançava um olhar rápido, como quem diz: aguenta mais um pouco, e eu aguentava, porque no fundo ainda acreditava que aquilo tudo era por amor. Que valia a pena resistir. Eu deixei de ser eu, simples assim. Comecei a me vestir como eles achavam adequado, a falar como eles achavam mais bonito, a me comportar como esperavam de mim. E o mais assustador é que por fora tudo parecia certo. Quem via de fora achava que eu estava vivendo um conto de fadas. No Instagram, éramos o casal perfeito, mas por dentro eu estava desmoronando. E ninguém percebia, porque eu era boa em esconder. Sempre fui boa em esconder. Chegou um ponto em que nem mais minha voz eu reconhecia. Quando eu falava, era como se estivesse reproduzindo falas de outra pessoa. Eu dizia sim automaticamente. Dizia desculpa, mesmo sem ter culpa. Me desculpava por existir, por não ser o que eles queriam, por não conseguir sorrir com vontade. Me desculpava por tudo, e isso me machucava num lugar que eu nem sabia que existia. Um lugar que nem terapia, nem conselhos, nem abraços conseguiam alcançar. Era uma dor muda, um vazio cheio de ruídos. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. E foi nesse vazio que comecei a enxergar com clareza. Ninguém me pedia para me calar diretamente, mas todo o ambiente era construído para me silenciar. E quanto mais eu tentava caber, mais eu me diminuía. Foi nesse silêncio forçado que percebi, eu estava me perdendo. E se continuasse daquele jeito, talvez não sobrasse mais nada de mim. E foi aí que uma voz lá dentro, bem baixinha, começou a sussurrar: sai daí. No começo, eu não ouvi. Mas ela insistia. E um dia, eu finalmente parei para escutar. Aquela noite era para ser especial. O jantar de ensaio era, em teoria, uma prévia do grande dia. Amigos íntimos, familiares reunidos, comida boa, discursos emocionados, tudo para aquecer o coração antes do sim. Eu passei o dia todo tentando deixar tudo perfeito. Cheguei cedo, revisei os lugares das mesas, organizei flores, testei a playlist. Mesmo esgotada, mantinha o sorriso. O mesmo sorriso que eu já usava como escudo havia meses. Eu achava que, se tudo saísse como planejado, talvez eu pudesse, enfim, me sentir parte daquilo. Só que o que aconteceu naquela noite me mostrou que eu nunca estive incluída. Nunca. Estávamos todos à mesa, brindando, trocando palavras mornas. Eu tentava relaxar, mesmo com o olhar crítico da sogra me atravessando de vez em quando. A certa altura, alguém comentou sobre como nos conhecemos. Um momento leve, descontraído. Eu sorri e comecei a contar. Mais uma vez, tentando fazer parte, tentando criar uma ponte. Foi quando ela, com a taça na mão e a voz carregada de desdém, disse em alto e bom tom: ah, essa aí só tá aqui por interesse. Pelo dinheiro, claro. A mesa silenciou. Todos riram, mas foi aquele riso desconfortável, de quem não sabe o que fazer. E ele apenas sorriu. O mundo parou naquele instante. Meu coração acelerou tanto que eu mal consegui ouvir o que veio depois. Eu olhei para ele esperando qualquer gesto. Um olhar, uma palavra, não fala assim com ela. Mas não, ele sorriu. Um sorriso amarelo, covarde. E depois, continuou comendo, como se nada tivesse sido dito. Como se aquela frase cruel fosse normal, aceitável, parte da noite. Eu me senti despida, humilhada, exposta como nunca. Não era mais uma brincadeira disfarçada. Era uma acusação, um ataque direto à minha dignidade. E ele estava do lado de quem me feriu. Naquele segundo, algo dentro de mim estalou. Não foi raiva explosiva, nem grito, nem escândalo. Foi um silêncio interno, um corte preciso, um ponto final. Eu me vi ali, sentada, cercada de pessoas que nunca me acolheram, ao lado de um homem que nunca me defendeu, fingindo um sorriso com uma dor que já não cabia no corpo. E foi ali que eu soube: eu não ia me casar. Eu não ia mais mendigar migalhas de respeito. Se eu continuasse,
Não sobraria nada de mim depois daquele altar. Mas eu não reagi como eles esperavam. Eu não chorei, não bati a porta. Continuei ali, sentada, mastigando devagar. Ajeitei o guardanapo no colo. Fingi que não doeu, porque naquele instante eu já não era mais a noiva em busca de aprovação. Eu era a mulher que havia decidido sair, mas sair do meu jeito, em silêncio, sem aviso, porque se eles sempre me acharam fraca, mal sabiam do que eu era capaz quando finalmente me cansava. Quando a sobremesa chegou, eu já estava arquitetando tudo. Lembrei que todos os contratos estavam no meu nome, que os pagamentos foram feitos com minha conta, que a festa, o salão, o buffet, tudo passava por mim. E então, entre um gole e outro de vinho, enquanto a mãe dele fazia mais comentários venenosos, eu já tinha começado a ensaiar minha fuga, mas não uma fuga covarde, uma retirada estratégica, um levante silencioso. Depois do jantar, nos despedimos com beijos forçados e abraços sem calor. No carro, ele comentou: "Você ficou estranha lá no final. Tá tudo bem?" Eu só sorri e disse: "Tá tudo ótimo." E estava mesmo. Pela primeira vez em meses, algo dentro de mim estava tranquilo. A dor ainda latejava, mas junto dela veio uma força que eu nem lembrava que tinha. Era como se, ao atingir o fundo do poço, eu finalmente tivesse achado o chão para me impulsionar de volta. Chegando em casa, tomei banho em silêncio, deitei na cama e encarei o teto por longos minutos. Revi cada momento daquela noite, como se fosse uma peça de teatro. E entendi, eu não queria mais participar daquele roteiro. Eles queriam me ridicularizar, e conseguiram. Mas seria a última vez, porque eu não ia gritar, não ia me explicar, não ia implorar. Eu só ia fazer o que eles nunca esperavam de mim: me escolher. Na manhã seguinte, acordei cedo, tomei café sozinha, abri meu caderno de anotações do casamento e comecei a riscar nomes, números, prazos. Relembrei todos os pontos que me davam poder na situação. Tudo que estava em meu nome, tudo que eu podia cancelar. Cada item riscado era como recuperar um pedaço de mim, aquilo que eles acharam que tinham destruído com uma frase. E a cada página virada, meu sorriso se firmava. Eu não era fraca, eu só estava cansada. Eles acharam que me quebraram, que aquela noite me colocaria no lugar de sempre, calada, submissa, passiva, mas erraram. O que aconteceu no jantar de ensaio não me destruiu, me despertou. E enquanto eles riam às minhas custas, eu já estava decidindo o fim da história, um fim que ninguém imaginava, e que começaria com uma mensagem simples, enviada no dia do casamento. Por respeito a mim mesma, esta cerimônia foi cancelada. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Na manhã seguinte ao jantar, eu já estava em movimento. Enquanto ele dormia, como se nada tivesse acontecido, eu preparei o café, deixei tudo pronto como de costume. Sentei à mesa, tomei meu chá e abri meu caderno do casamento, como se ainda fosse a noiva empolgada de semanas atrás. Mas por dentro, algo em mim já tinha virado a chave. A decisão estava tomada. Só que eu sabia, não bastava cancelar tudo. Precisava ser no momento certo, no momento em que eles mais esperassem por mim, o momento que eles julgavam garantido. Fui até o salão de festas para ajustar detalhes da decoração. A equipe me recebeu com carinho. Todos comentavam como tudo estava ficando lindo. Eu sorri, agradeci, fingi entusiasmo, dei instruções, tirei dúvidas. Por fora, era a noiva dedicada, preocupada com os mínimos detalhes. Por dentro, eu contava os passos para o desfecho. Cada flor colocada, cada laço pendurado, era parte de um palco que nunca seria usado. A ironia era amarga e deliciosa. Passei o dia respondendo mensagens de parabéns, aceitando presentes, sorrindo em vídeos curtos, enviados por parentes distantes. Fiz questão de agradecer a todos. Era importante manter o disfarce. Ninguém podia desconfiar de nada. A essa altura, o plano já era meu único alívio. Eu não tinha mais lágrimas. Tinha apenas um objetivo: recuperar minha voz, minha dignidade e sair daquela história com a cabeça erguida, mesmo que sozinha.
Comecei pelos bastidores, liguei para o buffet, disse que queria confirmar horários e quantidades. Na verdade, só estava verificando cláusulas de cancelamento. Falei com o fotógrafo, com a empresa da iluminação, com a moça das lembrancinhas. A maioria dos contratos estava no meu nome. Eu havia me envolvido em cada etapa, e agora, isso me dava poder. Um poder silencioso, sem gritos, sem brigas. Era só fazer a coisa certa, na hora certa. Naquela noite, dormi com um alívio estranho. Era como se o corpo finalmente soubesse que eu ia escapar, que não precisava mais fingir por muito tempo. Deitei ao lado dele, que nem imaginava o que eu estava prestes a fazer. Ele ainda falava do casamento, da quantidade de convidados, do terno que iria buscar. Eu apenas concordava, sorria, como uma atriz premiada. Ele jamais suspeitou que aquela mesma mulher, ao seu lado na cama, estava planejando deixá-lo no altar. No dia seguinte, almocei com a minha mãe. Ela perguntou como eu estava. E por um segundo, quase desabei. Mas respirei fundo. Disse que estava tudo ótimo, que era só o cansaço da correria. Não queria preocupar ninguém. Ninguém precisava saber ainda. Eu estava determinada a fazer aquilo sozinha. Não queria conselhos, nem interferências. Aquilo era meu. Pela primeira vez em meses, eu ia decidir por mim. E só por mim. Continuei cumprindo a agenda dos dias que antecediam o casamento. Provei o vestido, fiz teste de cabelo, escolhi a música da entrada. Fiz tudo como manda o roteiro. Cada passo ensaiado com perfeição. Mas dentro de mim, eu repetia: vai acabar do meu jeito. A expectativa no olhar das pessoas aumentava a cada dia, e isso só tornava tudo mais preciso, mais poderoso, porque quanto maior a altura, maior a queda. Na sexta-feira, 2 dias antes do casamento, ele me levou para jantar fora. Disse que queria que a gente relaxasse antes do grande dia. Escolheu um restaurante elegante, pegou minha mão por cima da mesa, falou sobre o futuro, sobre viagens, sobre filhos. Eu escutei tudo calada, como quem assiste a um filme sabendo o final. Doeu ouvir aquilo? Sim, mas doía mais saber que ele só sabia ser gentil quando estava tudo sob controle. Quando o papel de noiva servia para exibir, para exaltar seu ego. Ele nunca me amou como pessoa, me amou como acessório. Voltei para casa com a cabeça cheia, mas firme. A dúvida não me visitava mais. Eu já tinha chorado tudo o que havia para chorar. Agora, era execução. No sábado, finalizei os ajustes com o decorador. No domingo, deixaria tudo acontecer como se fosse seguir o curso normal. Mas no início da manhã, eu enviaria a mensagem. Simples, direta, sem explicações longas. Apenas um ponto final. E deixaria que eles enfrentassem o vazio que deixaram em mim. Faltava apenas um detalhe: o dinheiro. E foi aí que a parte prática do plano começou a me dar prazer. Eu sabia exatamente quanto havia sido pago de adiantamento, quanto ainda não tinha sido quitado, quais fornecedores aceitariam o cancelamento. Fiz os cálculos, reorganizei contas e garanti que ao sair, não sairia de mãos vazias. Eles me chamaram de interesseira, então eu deixaria com eles exatamente o que achavam que eu queria, nada. E levaria comigo o que eles nunca imaginaram perder: o controle da história. Naquela noite, quando tudo parecia prestes a explodir dentro de mim, peguei meu celular e fui até o banheiro. Sem ligar as luzes fortes do quarto, sem ajeitar o cabelo, sem nem passar um pouco de maquiagem. Queria que fosse verdadeiro, cru. Só eu, encarando o espelho, encarando aquela mulher cansada, ferida, mas que não desistiu. Liguei a câmera e comecei a falar, não para um público, mas para mim mesma, como se fosse o meu último ato de coragem antes da tempestade. Se você está vendo isso agora, comecei, a voz trêmula, quase como um sussurro. É porque eu finalmente me escolhi. Porque depois de meses de dor, silêncio, dúvidas e humilhações, eu entendi que o amor próprio não pode ser negociado. As lágrimas começaram a escorrer, mas não me importei. Sabia que aquela era a única forma de me libertar, de me despedir daquela mulher
que eu fui por tanto tempo e dar espaço para quem eu realmente sou. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Falei sobre a solidão que sentia, mesmo rodeada de gente, sobre o peso de fingir sorrisos, de engolir palavras, de me calar para que a paz reinasse. Expliquei que a escolha de não me casar não foi fraqueza, mas sim força, que se manter no altar daquele casamento seria continuar me apagando, me negando, e que mesmo que doísse, a liberdade de ser eu mesma era mais importante do que qualquer acordo social ou expectativa alheia. Naquele vídeo, contei sobre o jantar de ensaio, sobre a frase que me quebrou por dentro, mas que me fez acordar. Como uma gota d'água que transborda o copo e muda tudo. Falei que naquele momento, por mais que estivesse triste, uma chama acendeu dentro de mim. Uma chama que eu precisava alimentar para me reencontrar. Que a decisão que tomei não foi um ato impulsivo, mas o resultado de um processo doloroso, longo e, acima de tudo, necessário. Expliquei que não precisava da aprovação deles, que eu era muito mais do que as palavras cruéis que ouvi, que, apesar das lágrimas, da rejeição e da humilhação, eu me permitia sentir orgulho de mim mesma, porque a verdadeira vitória não estava em cumprir o que os outros esperavam, mas em me respeitar o suficiente para dizer não quando precisava. Aquela era a minha revolução silenciosa, meu grito mudo, minha redenção. Compartilhei também o medo que senti, medo de perder tudo que construí, medo do julgamento da família, medo da solidão que vinha com a decisão. Mas disse que o medo não podia mais ser o dono da minha vida, que eu precisava ser dona do meu destino. E isso exigia coragem, mesmo quando o coração estivesse partido. Que a dor era um preço pequeno diante da chance de viver autenticamente. Confessei que não foi fácil, que muitas noites eu quis desistir, voltar atrás, fingir que nada tinha acontecido, que o conforto da ilusão às vezes parecia mais tentador que a dura realidade, mas que no fundo sabia que nunca teria paz enquanto estivesse fingindo ser alguém que não era. Que a minha felicidade só podia nascer quando eu abraçasse minha verdade, por mais assustadora que ela fosse. Lembrei que aquela mensagem era um convite para outras mulheres que também se sentiam presas, invisíveis, sufocadas em relacionamentos onde não eram valorizadas. Que eu queria que elas soubessem: não estão sozinhas. Que a escolha de se amar em primeiro lugar é o passo mais difícil, mas também o mais libertador. Que ninguém pode roubar a nossa dignidade, a não ser nós mesmas, se permitirmos. Terminei o vídeo dizendo que o cancelamento da cerimônia não era o fim, mas o começo de uma nova vida, que eu estava pronta para me reconstruir, para me reerguer, para viver sem medo de ser quem eu sou. Que a mulher que falava ali, no espelho, era a versão mais verdadeira e corajosa de mim mesma. E que, finalmente, ela estava pronta para ser feliz, do jeito que merecia. Apaguei a gravação, mas não a memória daquele momento. Aquele vídeo não foi apenas uma confissão para o celular, mas um pacto comigo mesma. Um compromisso silencioso de nunca mais me permitir ser diminuída, humilhada ou esquecida. E enquanto eu olhava meu reflexo no espelho, pela primeira vez em muito tempo, vi uma mulher inteira, não perfeita, mas real. E isso bastava. Cheguei no local do casamento antes do amanhecer, quando a luz ainda era suave, e tudo parecia um sonho prestes a se realizar. O salão estava impecável, flores cuidadosamente arranjadas, a iluminação perfeita, a música suave preenchendo o ambiente como um sussurro de promessa. Senti uma mistura de emoções, a expectativa das horas seguintes, o peso das decisões que tomei, e uma calma inesperada, como se tudo já estivesse escrito. O cenário estava lindo, mas aquele espetáculo não teria plateia. Enquanto os fornecedores ajeitavam os últimos detalhes, eu caminhava entre as mesas, tocando levemente as cadeiras, observando cada lugar reservado para pessoas que naquele momento eu sentia como estranhas. Meus olhos percorriam os rostos das flores, as cores da decoração, os arranjos delicados, tudo pensado para um dia que, para mim, havia perdido o sentido.
E ali, no silêncio das horas que antecediam a cerimônia, percebi que eu era a única que sabia o que realmente estava prestes a acontecer. Os convidados começaram a chegar pouco a pouco, cumprimentando-se, tirando fotos, sorrindo como se nada estivesse por vir. Eu os observava de longe, vestida com um sorriso ensaiado, enquanto meu coração se apertava a cada olhar que passava. Eles esperavam ver a noiva radiante, entrando pela porta. Um momento de alegria e união. Mas naquele dia, eu não seria aquela mulher. Eu tinha decidido escrever meu próprio final. E ele começaria com um silêncio inesperado. Antes da cerimônia começar, peguei meu celular com as mãos firmes, mesmo que a garganta tentasse trancar. Digitei a mensagem que havia preparado dias antes, a mensagem que encerraria meses de dor, luta e silêncio. O casamento foi cancelado, por respeito a mim mesma. Respirei fundo, olhei para o teto do salão, como se buscasse forças nas paredes que me cercavam. E então cliquei em enviar para o grupo dos convidados. O que aconteceu a seguir mudou tudo. O silêncio caiu sobre a sala digital. As notificações se multiplicaram e a confusão começou. Mensagens perguntando se era brincadeira, se eu estava bem, se tinha certeza. Comentários cheios de choque, incredulidade e até raiva. No meio da confusão, a família dele ficou em silêncio. Era como se a mensagem tivesse explodido dentro deles e deixado um vazio impossível de preencher. Eles não tinham previsto aquela resposta, nem aquela reação. Eu tinha tomado o controle. Enquanto o grupo fervilhava, eu me mantive firme, sentada no canto do salão. Sentia o peso da decisão, mas também uma leveza nova. Pela primeira vez em meses, não precisava esconder minha verdade. Eu não precisava mais usar máscaras para agradar. As lágrimas vieram silenciosas. Não de tristeza, mas de alívio. O silêncio que me sufocava, agora me libertava. E ali, naquele instante, entendi que o que realmente importava não era a festa, mas a minha dignidade. Quando a notícia se espalhou, as reações foram diversas. Alguns convidados se retiraram imediatamente, outros ficaram, tentando entender. A mãe dele, que havia sido tão cruel, mal sabia onde se esconder. O noivo, o homem que tanto me ignorou e ridicularizou, ficou em silêncio, sem palavras. Aquele dia, que era para ser o ápice da felicidade deles, virou o palco da minha libertação. E eu estava ali, mais forte do que nunca, apesar da dor. Recebi mensagens privadas de amigas e familiares que não sabiam do que eu havia passado. Palavras de apoio, de amor, de reconhecimento. Isso me trouxe conforto. Me mostrou que não estava sozinha, que minha decisão, por mais difícil que fosse, tinha sido a certa, e que a verdadeira família, aquela que apoia, que acolhe, que respeita, ainda estava comigo, mesmo que à distância. Era o começo de um recomeço. O dia passou lentamente, entre mensagens, telefonemas e encontros inesperados. Eu não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas tinha clareza de uma coisa: eu não podia mais viver para agradar quem não me valorizava. A força que descobri dentro de mim naquela manhã me dava coragem para enfrentar qualquer tempestade que viesse. E pela primeira vez, eu não sentia medo do amanhã, sentia esperança. À noite, sozinha no meu quarto, fechei os olhos e senti uma paz que há muito tempo não conhecia. O casamento foi cancelado, sim, mas o que foi realmente encerrado naquele dia não foi só uma cerimônia, foi um ciclo de dor, de submissão, de invisibilidade. E ao acordar para mim mesma, eu renasci, era o começo de uma nova história. Uma história em que eu seria protagonista e onde o amor próprio seria a estrela principal. Assim que a mensagem foi enviada, meu celular não parou de tocar. O som das ligações parecia uma tempestade invadindo meu silêncio, uma tentativa desesperada deles de me puxar de volta para uma situação que já havia me aprisionado. Eu sabia que viria a tempestade, mas não esperava tanta fúria concentrada em tão pouco tempo. Era como se naquele instante eu tivesse cometido o maior pecado, me escolher acima deles.
A mãe dele, a principal voz das críticas e do desprezo, teve um colapso. Me contaram depois que ela quase desmaiou ao receber a notícia. Para ela, o casamento era mais do que uma festa, era uma conquista social, uma forma de manter o controle. Ver tudo desmoronar em um instante a deixou completamente perdida. Eu, que antes era o alvo das suas provocações, agora era o fantasma que não podiam mais ignorar. Ele, por sua vez, não conseguiu manter a calma nem por um minuto. Os áudios chegaram em sequência, carregados de gritos e acusações. Você destruiu tudo, dizia ele, como se fosse eu a responsável por um castelo que ele nunca se dispôs a construir comigo. Cada palavra era um veneno mascarado de dor, cada grito, uma tentativa desesperada de manter as rédeas do que ele acreditava ser seu direito. Mas eu não ia me calar. Respirei fundo e não atendi nenhuma ligação. Não era hora de responder a impulsos, nem de explicar o que não precisava de explicação. Eles queriam me ver caída, arrependida, suplicando por perdão. Mas o que eles não entendiam é que minha força vinha exatamente do contrário. Do silêncio que diz mais que 1000 palavras. Da decisão firme, que só quem já sofreu sabe tomar. A família dele tentou entrar em contato por outros meios, mensagens, visitas inesperadas, até tentativas de intermediar pelo meu próprio pai. Eu os escutava de longe, enquanto me preparava para viver a minha verdade. Cada insistência deles me fortalecia, porque não era só sobre o cancelamento do casamento, era sobre a recusa em ser menos do que eu merecia, e isso não se negocia. Fiquei sabendo que, do lado deles, houve muita discussão, acusações cruzadas, culpa jogada de um para o outro. Eles tentavam entender como eu consegui virar o jogo, como fui capaz de dar o passo que eles não esperavam. Mas no fundo, ninguém ali questionava as atitudes que me levaram a isso. Preferiam apontar para mim como culpada, como a que destruiu tudo, do que encarar o reflexo de suas próprias falhas. Enquanto eles se afundavam no caos, eu me mantinha firme. Não era vingança, nem rancor, era liberdade, era a paz que só quem decide se priorizar consegue alcançar. Eu sabia que aquelas horas de crise seriam passageiras, que o choque daria lugar à aceitação, mesmo que demorada, porque eu não precisava da aprovação deles para ser inteira. Passei a receber mensagens de pessoas que assistiram à minha história de longe, algumas dizendo que nunca imaginaram o que eu passava, outras compartilhando suas próprias dores. Foi nesse momento que entendi: minha decisão não foi só por mim, era também por todas que se sentem invisíveis, desrespeitadas, aprisionadas. Eu estava dando voz a quem precisava ouvir que é possível recomeçar. No meio daquele turbilhão, ele tentou me procurar pessoalmente, mas eu não quis ver. Não queria confrontos, nem mais acusações. Eu precisava me proteger, preservar o pouco que me restava. Era o meu momento de reconstrução, e isso exigia distância. Distância das vozes que me diminuíam, que tentavam me sufocar, que insistiam em me prender a um papel que eu já havia recusado. E assim, enquanto eles tentavam digerir o que aconteceu, eu comecei a trilhar meu caminho para a liberdade. Um caminho que eu escolheria todos os dias, mesmo que ninguém mais entendesse, porque a maior vitória não foi cancelar o casamento, foi me reconectar comigo mesma e me permitir ser feliz do jeito que sempre mereci. E isso ninguém pode tirar de mim. Quando tudo desabou, olhei para os papéis que eu mesma assinei, as contas que eu paguei com meu suor e economias. O salão, o buffet, o vestido, as flores, o fotógrafo. Tudo estava no meu nome. Não era apenas uma lista de contratos. Era um inventário do que eu tinha investido, não só financeiramente, mas emocionalmente naquele sonho que já não existia mais. E ali, no meio do caos, encontrei uma nova possibilidade: o controle da minha própria história. Decidir o que fazer com o dinheiro foi mais do que uma escolha prática, foi um ato de reivindicação. Doei uma parte para uma instituição que ajuda mulheres que sofrem violência doméstica, porque naquele momento
Queria que minha dor pudesse se transformar em força para outras. Queria que, de alguma forma, aquela quantia servisse para que outras mulheres encontrassem o caminho da liberdade que eu estava começando a trilhar. Outra parte eu guardei para mim mesma. Pela primeira vez, não como uma recompensa por ter me casado ou agradado alguém, mas como um investimento no meu futuro, na minha independência. Guardei para viajar, para estudar, para me reencontrar. Era o dinheiro que durante meses eles disseram que eu só queria pelo interesse. E agora, era o que me dava a chance de recomeçar, de me levantar de novo. Eu podia ter devolvido tudo, podia ter saído sem nada, mas decidi que não. Não deixaria que me retirassem o que era meu por direito. Eu lutei, trabalhei e me mantive firme. E aquele dinheiro era o símbolo disso. Um símbolo de que eu não era a esposa inútil que tentaram pintar. Eu era uma mulher com valor, com voz e com o direito de escolher meu próprio caminho. No fundo, percebi que o dinheiro nunca foi o problema real deles. O que os incomodava era na minha decisão de me libertar, de sair daquela prisão disfarçada de casamento perfeito, de recusar o papel que eles queriam me impor. O dinheiro era só um detalhe, uma desculpa para tentar me diminuir. Mas eu já não estava mais ali para alimentar inseguranças alheias. Eu estava ali para me reconstruir. Quando contei para minha mãe sobre como usei o dinheiro, ela chorou de emoção. Disse que tinha orgulho da mulher que eu estava me tornando, que o dinheiro agora tinha um significado diferente. Não era mais símbolo de uma união falida, mas de um novo começo. E essa mudança de perspectiva me fez entender o poder que temos quando assumimos o controle da nossa própria vida. Fiz questão de ser transparente com quem precisava saber. Expliquei que doei uma parte, guardei outra, e que não queria mais envolvimento com o passado que me machucou, que estava pronta para virar a página. Essa atitude, além de me dar paz, mostrou que eu era dona do meu destino, que eu não precisava mais depender da aprovação dos outros para ser feliz. Essa decisão também me ensinou sobre responsabilidade e autocuidado, porque usar aquele dinheiro para mim mesma era um ato de amor próprio. Era dizer, eu mereço, eu posso, eu vou. E isso mudou tudo. Me deu segurança para tomar decisões melhores, para me afastar do que não me fazia bem e para buscar o que realmente me valorizava. No meio de toda essa tempestade, o dinheiro virou uma ferramenta de transformação. Não um motivo de conflito, mas um símbolo da minha liberdade. O que antes era usado contra mim, agora era um suporte para minha reconstrução. E isso fez toda a diferença na minha jornada, porque no fim, o que importa não é o que os outros dizem, mas o que fazemos com o que temos. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela decisão de não só cancelar o casamento, mas também tomar posse do que era meu, foi um divisor de águas. Foi a prova concreta de que eu podia ser protagonista da minha história, que o poder estava nas minhas mãos e que eu podia usá-lo para criar a vida que sempre quis. E essa consciência é a minha maior vitória. Chorei por dias, noites inteiras, que pareciam não ter fim. Não vou mentir, a dor era real, profunda e esmagadora. Aquele vazio que parecia engolir tudo, a sensação de perda, de fracasso, eu me sentia como se tivesse perdido não só um casamento, mas parte de mim mesma. Mas aos poucos, entre lágrimas e noites insones, comecei a entender que aquele sofrimento era necessário para que eu pudesse renascer, que chorar fazia parte do processo, e que a dor não era minha inimiga, mas minha aliada. Foi depois dessas semanas difíceis que tomei uma decisão fundamental: buscar ajuda profissional. Comecei terapia, um espaço onde pude finalmente falar sem medo, sem julgamentos, onde minhas emoções eram validadas e minhas cicatrizes começaram a ser curadas. Descobri que a minha voz, que havia sido calada por tanto tempo, tinha um poder imenso, e que, para ser livre, eu precisava primeiro me escutar de verdade. Com a terapia, fui desvendando camadas que nem sabia que existiam dentro de mim. Entendi padrões, dores antigas, crenças limitantes que me mantinham presa.
a relacionamentos tóxicos. Descobri que a liberdade não é apenas estar fora de uma situação ruim, mas principalmente estar dentro de si mesma. Estar em paz com suas escolhas, com seu passado e com seus sonhos. E isso transformou tudo. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Sem companhia, sem roteiros definidos. Apenas eu e meu desejo de me encontrar. Essas viagens foram mais do que passeios. Foram jornadas de autoconhecimento. Encontrei lugares que me tocaram profundamente. Conheci pessoas que me inspiraram. Vivi momentos que me fizeram rir e chorar. E, principalmente, redescobri a alegria de estar comigo mesma, sem precisar provar nada para ninguém. Durante essas experiências, percebi que havia enterrado muitos sonhos no silêncio do relacionamento. Sonhos que eu achava que precisavam ficar escondidos, para não causar conflitos. Sonhos que me faziam única, que definem quem eu sou. E foi libertador reencontrá-los. Comecei a escrever, pintar, planejar um futuro que fosse meu, e não o que os outros esperavam. E essa liberdade criativa me deu forças para seguir em frente. Comecei a me cercar de pessoas que me valorizavam, que me respeitavam e que me incentivavam a crescer. Amigos que se tornaram família, que enxergaram minha dor e me ajudaram a reconstruir minha autoestima. Com eles, aprendi que não estou sozinha e que a verdadeira força está em aceitar ajuda, em compartilhar histórias e em construir redes de apoio. Essa rede foi fundamental para minha recuperação. No meio desse processo, percebi que perdoar não era esquecer, mas libertar. Libertar a mim mesma do peso da mágoa, do rancor e do passado. Perdoei não por eles, mas por mim, por merecer paz, por desejar um futuro leve e cheio de possibilidades. Esse perdão me deu asas para voar e para construir uma vida que nunca imaginei que pudesse ter. Uma vida onde o amor próprio é o centro de tudo. Reaprendi a sorrir de verdade, a rir de mim mesma e das situações que antes me sufocavam, a celebrar pequenas vitórias diárias que antes passavam despercebidas. Cada passo que dei em direção à minha liberdade foi uma conquista imensa, porque superar um relacionamento abusivo, uma rejeição familiar e um sonho quebrado não é fácil, mas eu sou prova viva de que é possível. Hoje, olho para o meu reflexo e vejo uma mulher mais forte, mais sábia e mais feliz. Uma mulher que não teme o futuro, porque sabe que pode enfrentar qualquer tempestade que vier, que aprendeu a se amar, a se respeitar e a se priorizar, e que, mesmo com todas as cicatrizes, escolhe continuar lutando e acreditando que a vida pode ser bela, mesmo depois da dor. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba, você não está sozinha. A dor pode ser intensa, mas a liberdade vale cada lágrima. Busque ajuda, confie no seu processo e permita-se renascer, porque no fim, a maior vitória é se escolher todos os dias, assim como eu fiz. E essa escolha transforma tudo. Você é capaz, você merece. E a sua história ainda está para ser escrita. Ser chamada de esposa inútil doeu mais do que eu poderia expressar em palavras. Aquela frase pesada caiu sobre mim como uma pedra, machucando minha alma e fazendo cada parte do meu corpo se retrair. Mas com o tempo, aprendi que o valor que as pessoas tentam tirar da gente não define quem realmente somos. A dor foi grande, mas a descoberta do meu valor próprio foi maior. Foi essa luz que me curou e me fez renascer. Enxergar meu próprio valor não foi um processo instantâneo. Foi uma caminhada cheia de tropeços, dúvidas e medos. Mas, a cada passo, fui percebendo que não precisava mais me prender às opiniões alheias, que minha autoestima não poderia mais depender do reconhecimento daqueles que nunca me valorizaram, que eu merecia respeito, amor e paz. Primeiro de mim mesma, e só depois dos outros. Aprendi que se amar não é egoísmo, como tantos me disseram. Se amar é um ato de sobrevivência. É o que nos mantém de pé quando tudo ao redor desmorona. É o que nos dá forças para seguir mesmo quando parece que não há mais caminho. E, principalmente, é a base para construir relações verdadeiras,
onde o respeito e a reciprocidade são pilares inegociáveis. O encontro comigo mesma foi o momento em que percebi que não precisava provar nada para ninguém, nem para a família dele, nem para o ex-noivo, nem para ninguém que tentou me diminuir. A única pessoa que precisava de provas era eu mesma. Provas de que eu era capaz, forte, digna e inteira, mesmo diante das adversidades. E essas provas eu fui construindo com amor e paciência. Nesse processo, descobri que a nossa maior batalha, muitas vezes, é interna. É contra as vozes que nos dizem que somos menos, que não somos suficientes, que não merecemos. Mas o que eu aprendi foi que essas vozes podem ser silenciadas, que podemos decidir quem somos e quem queremos ser, e que essa decisão muda tudo, transformando dor em força e cicatrizes em medalhas. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que se escolheu, que se levantou, mesmo quando parecia impossível, que decidiu viver para si e não para agradar expectativas alheias. Essa mulher não é perfeita, não tem respostas para tudo, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar: o amor próprio. Esse amor é a base que sustenta cada passo que dou. Refletir sobre tudo que vivi me trouxe uma compreensão profunda. A liberdade verdadeira começa dentro da gente. Não é sobre sair de um relacionamento ou cancelar um casamento, mas sobre encontrar paz e autenticidade dentro do próprio coração. É aprender a se respeitar, a se ouvir, a se cuidar com carinho e dedicação. E isso transforma não só a vida, mas também o modo como nos relacionamos com o mundo. A mensagem que quero deixar para quem está me ouvindo é simples, mas poderosa. Você é valiosa, mesmo quando te chamarem de inútil, mesmo quando te fizerem sentir invisível. Você é muito mais do que as palavras que jogam contra você. Você merece amor, respeito e felicidade. E o primeiro passo para tudo isso é se escolher. Se escolher todos os dias, mesmo quando for difícil. Se essa escolha, apesar de ser um ato individual, reverbera em tudo ao nosso redor. Quando nos amamos, criamos um campo de força que atrai pessoas, oportunidades e experiências que refletem esse amor. Quando nos valorizamos, mostramos para o mundo o quanto somos fortes. E, acima de tudo, mostramos para nós mesmas que somos capazes de superar qualquer tempestade. Por fim, quero que saiba que o encontro consigo mesma é uma jornada que vale cada lágrima, cada esforço, cada momento de dúvida. É uma viagem para dentro do seu próprio coração, onde você encontra a coragem de ser quem realmente é. E quando isso acontece, a vida se transforma. Porque a maior revolução que podemos fazer é a de nos amar, nos aceitar e nos escolher, sempre.